A contaminação do solo tem sido uma das maiores preocupações ambientais. Diretamente, isso se dá pela entrada de agentes químicos em sua superfície que compromete o seu desenvolvimento regular e afeta a saúde pública. Na área rural, isso se dá exclusivamente pelo uso indevido do agrotóxico. Os agrotóxicos são usados para destruir pragas. Eles até ajudam na produção, porém, causam muitos danos ao meio ambiente, alteram o equilíbrio do solo e contaminam os animais através das cadeias alimentares. Eu estou aqui com o Dr. Rafael Major Pita, que é engenheiro agrônomo e doutor em entomologia, e o Dr. Cornélio Zollin, que é engenheiro agrícola e doutorado em recursos hídricos. Ambos são pesquisadores da Embrapa. Dr. Cornélio, de que maneira que os agrotóxicos podem afetar o meio ambiente e a saúde pública? Bom, o uso de agrotóxicos podem afetar de diversas formas, tanto o meio ambiente quanto a saúde humana, a saúde pública, né? Nós poderíamos considerar algumas questões como o uso excessivo e inadequado dos agrotóxicos no solo. Isso gera problemas de contaminação, compromete a questão da microbiologia do solo. Essas partículas, esses elementos químicos podem ser carreados com o processo da chuva para os rios, para as fontes hídricas, lagos. Também podem ser lixiviados até os aquíferos e isso gera um processo de contaminação. Esses elementos, uma vez no corpo hídrico, ele pode comprometer a questão da sustentabilidade desse rio dos peixes que ali estão. Uma vez também pode ocorrer o processo de bioacumulação, que fala na cadeia trófica daquele ambiente. Nós podemos nos alimentar desses peixes contaminados e isso pode gerar um processo de intoxicação. Também o consumo da água, uma vez que ela esteja contaminada, pode levar a um processo de intoxicação e a questão da exposição também a esses agrotóxicos pode ser uma exposição por um curto período de tempo, mas se for elementos com alto grau de toxicidade, isso pode gerar intoxicação, né, aguda, ou o uso prolongado de agrotóxicos que não sejam tão tóxicos, mas ao longo do tempo a pessoa que trabalha com isso também pode ter problemas e isso pode acarretar doenças como câncer, doenças neurológicas e impactar de diversas formas, como eu falei, tanto o meio ambiente como a saúde pública. Doutor, e quais as principais causas da poluição do solo pelo uso do agrotóxico? A gente poderia começar discorrendo aqui, principalmente pelo uso excessivo, né, que ocorre a contaminação do solo por agrotóxicos. A aplicação excessiva desses produtos vai fazer com que grande parte ainda chegue ao solo, embora parte desse produto fique retido pelas folhas da planta, mas parte dessa aplicação também chegará ao solo e essa parte que chega ao solo que vão comprometer os organismos responsáveis pela ciclagem do nutriente. Então, essa aplicação excessiva, não considerando os preceitos do manejo integrado de praga, é um grande causador da contaminação do solo por agrotóxicos. É importante considerar também a questão do uso correto quando está se preparando a cauda para aplicação desse agrotóxico, para não evitar o derramamento desses produtos com alta concentração no solo, no local onde está se preparando essa cauda, fazer a lavagem correta das embalagens para depois posterior devolução e sempre seguindo protocolos aí que garante o uso mais eficiente possível e evita o máximo possível esse processo de contaminação. Dr. Rafael, quais são os tipos de agrotóxicos mais usados? Bem, no meio agrícola, os agrotóxicos utilizados são basicamente os herbicidas, são utilizados para controlar plantas daninhas, ou seja, são plantas que não a cultura principal, que estão competindo por água, luz e nutrientes. Ou seja, então essa planta é necessário ser eliminada para atingir o máximo potencial produtivo da cultura. Existem também os inseticidas para controlar então insetos e ácaros, né, que causam dano à cultura, e os fungicidas, que são para controle de micro-organismos, né, principalmente micro-organismos de origem fúngica. Dr. Rafael, há muitos resíduos de agrotóxicos nos alimentos e como é possível fazer essa identificação? Afirmar que existe muito
produto é complicado. A gente pode ter contaminações em diferentes... uma região que está vindo produto de uma região com alto índice de resíduo pode se misturar no meio da produção e isso acaba sendo diluído. Mas sim, existem diversos relatos e a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, existe diversas portarias regulamentando a quantidade de resíduo tolerado em cada cultura de cada produto, né? Geralmente o que acontece quando o produtor não respeita o período de carência que esses produtos existem. Cada produto tem um período de carência, né? Para garantir que o consumidor vai se alimentar de algo que tem um nível baixo, ou seja, um nível seguro para alimentação. E qual a diferença entre o período de carência e o período residual? Bem, quando a gente fala período de carência, é o período em que não é recomendado o consumo humano, ou seja, o nível do produto, da molécula ali é considerado tóxica, é considerada perigosa à saúde humana. Então, por exemplo, produtos utilizados em soja que tem aí 20 dias de carência, não pode ser o mesmo produto utilizado em olerícola, porque a colheita é muito rápida e a degradação do produto é muito rápido do alimento. Então tem que ser utilizados produtos que têm uma carência muito curta, para dar tempo do produtor pulverizar, colher isso e chegar no consumidor com um nível já baixo. Agora, já o período residual é o período que a molécula está efetiva no campo, ou seja, o produtor pulverizou hoje, daqui 5 dias, por exemplo, o inseto pode chegar a se alimentar e o produto que ainda está ali, aquele resíduo ainda é efetivo para controlar o inseto. Então, por exemplo, se o produtor respeitar esses períodos residuais, é possível ele diminuir custos, porque ele precisa pulverizar menos, e reduz os problemas de impactos ambientais, principalmente de contaminação do solo. A utilização de agrotóxicos é influenciada por diversos fatores, dentre os quais destacam-se o clima, o hospedeiro, o alvo biológico, o ingrediente ativo e o veículo utilizado no produto. É aconselhável que as pulverizações com agrotóxicos sejam realizadas nas horas mais frescas do dia, ou seja, pela manhã e ao final da tarde. Com isso, é evitada a evaporação rápida do produto aplicado e causa menos dano ao meio ambiente e à saúde humana.